Oi, pessoal. Então, a gente vai começar nosso estudo com os conjuntos numéricos. Vocês já viram isso, então a gente está só relembrando. Então, devido à necessidade de criar quantidades, de representar as quantidades, né, foram criados números. O 2, o 3 e assim por diante. Logo depois de um tempo, eles queriam representar o nada. O que é esse nada? É o que a gente chama de zero. Então, a gente aqui criou um conjunto que a gente representa assim, vou colocar esse igual aqui, que é o conjunto dos números naturais. Então, aqui a gente tem o conjunto dos números naturais. Depois foi vista a necessidade de representar dígitos, de representar contas também, como 1 menos o 5. Como que eu vou representar esse número se eu não sei quem é, né? Então, eles criaram os números inteiros, que são os negativos, adicionando os negativos. Então, a gente tem aqui os inteiros, que é dessa forma, de menos infinito até menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até infinito. Então, aqui a gente tem o conjunto dos números inteiros. Aqui, gente, a gente pode perceber que um pedacinho dos naturais está aqui dentro dos inteiros. Então, a gente pode representar de outra forma, escrevendo o conjunto, né? A gente pode escrever com um diagrama. Então, aqui nesse diagrama, a gente tem os inteiros e aqui os naturais. Então, aqui a gente tem o menos 1, o menos 2, o menos 1, o 3, aqui a gente tem o 0, o 2, o 5. Não coloca menos aqui, hein, pessoal? Só na parte dos inteiros, aqui nessa parte que tem os negativos. Então, a gente tem essa representação. Logo depois, para efetuar medidas, eles precisavam de números fracionários, que são exatamente as frações que a gente conhece. Então, foram criados os racionais, que hoje a gente escreve que são todos os A's sobre B's, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros sem o zero. Por que tem que ser sem o zero? B está no denominador. Denominador não pode ser zero nunca. Então, vamos só escrever o que significa cada símbolo. Aqui, esse símbolo é tal que, esse símbolo é pertence, e esse símbolo é sem o zero. Opa, saiu sem o zero. E aqui a gente tem o conjunto dos números racionais. Lembrando, gente, que um número inteiro é um número racional. Por exemplo, eu posso escrever o menos 2 como menos 2 sobre 1. Ou o 2, número natural, como 2 sobre 1. E ainda lembre-se das frações periódicas. O que são as frações periódicas? São aqueles números que a gente já conhece. Por exemplo, um terço que a gente usa bastante. É 0,333. Tem uma periodicidade, por isso o nome. E aí aqui a gente escreve 0,3 barra. Esse 3 aqui é infinito. E o diagrama disso? Bom, das mesmas formas a gente pode escrever. Aqui tem o maior, depois os inteiros, o maior é os racionais, né? São os números racionais, então a gente tem os racionais aqui. Aqui a gente tem os inteiros e os naturais. O 0, o 3, o 5, aqui tem o menos 5, o menos 2, aqui tem um terço, um quarto, um quarto. E depois, Pitágoras se deparou com o seguinte problema. Ele tem um quadrado de lado 1 e ele quer saber quem que é a diagonal, quanto que mede essa diagonal. Então, vamos escrever nossos dados aqui. Aqui a gente tem que medir 1, aqui a gente tem que medir 1 e aqui é D. Como a gente tem um triângulo retângulo,
o quadrado dos catetos, o quadrado da soma dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, b ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, d ao quadrado é igual a 2. E aí eles se perguntaram qual que é o número racional que ao quadrado dá 2. Bom, vamos pegar primeiro 1,4 e fazer ao quadrado para a gente ver. 1,4 ao quadrado, a gente sabe que é 1,96. Mas e 1,5? Bom, 1,5 já dá 2,25. E um dos dois ao quadrado dá 2. Então, tem que ser um número que está entre esses dois aqui. Então, vamos tentar mais um pouco. Opa, faltou o quadrado aqui. E aí, depois eles tentaram 1,41 ao quadrado, que dá quanto? Dá 1,9881. E depois tentaram 1,42 ao quadrado, mas 1,42 ao quadrado dá 2,0164, que já passou do 2. Então, de novo, tem que estar aqui entre aqui. E aí eles perceberam que nenhum número racional ia dar exatamente 2. Foi aí que foi criados os números irracionais. A gente representa esse d aqui, né? O d seria a raiz de 2. Lembre-se, gente, que a gente teria que pensar que o quadrado, o número ao quadrado, que dá 2, é mais ou menos raiz de 2. Porém, a gente está medindo, tem um lado que a gente está fazendo a medida, então só pode ser positivo. E como que a gente representa isso, né? Como que ficaram os conjuntos, então? É o que a gente chama dos conjuntos dos números reais. Então, aqui a gente tem todos os racionais e irracionais. E fazendo um diagrama também, a gente vai ter bem grande, depois outro e depois outro. Então, a gente tem os reais, os racionais, os inteiros e os naturais. Então, gente, aqui nos reais, a gente adiciona o π, o raiz de 2, o raiz de 3. Então, a gente vai adicionar qualquer número irracional. E esses a gente já conhece. O e, que a gente vai estudar mais na frente, que vale 2,71 e mais um tanto de casinha que eu não lembro. E assim por diante. Então, mais para frente a gente vai estudar mais conjuntos e algumas propriedades desses conjuntos. Por exemplo, a gente pode representar esses conjuntos, escrever da seguinte forma. Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que está contido nos reais. Até a próxima aula, pessoal.